Esse aqui é um canal feminista. Então, Adriles, é a sua cara, é a sua face que será tampada. Perde da misoginia. Então tá, eu faço a pergunta. Então vai. vai lá. Misoginia é um termo abstrato que significa ódio a mulheres. Tudo e qualquer coisa pode ser enquadrado como ódio às mulheres. Se você contestar uma mulher, é um ódio à mulher, porque eu tô fazendo aqui com duas mulheres. Se você fala mais alto que uma mulher, pode ser um ódio às mulheres. Se você interrompe uma mulher, que eu fiz aqui, até peço desculpas, pode ser ódio às mulheres. Isso não sou eu que tô dizendo. Isso é reportagem da Band, é reportagem da Globo News, são juristas falando. Ou seja, o Pérez da Misoginia, na verdade, é o projeto mais indiscriminado de censura que houve na história, não só do Brasil, mas como da humanidade. Que simplesmente colocam as mulheres no lugar de vítimas e homens no lugar de potenciais agressores de mulheres. Em vez de vocês, da esquerda, da extrema esquerda sobretudo, fazerem uma política de prevenção à violência, prendendo, encarcerando, acabando com privilégios de presidiários, quer sejam homens violentos ou pessoas violentas, vocês querem proibir todos os homens de contestarem, de fazer uma piada, de fazer uma contestação, uma contradita, uma voz mais alta. Ou seja, vocês querem destruir a voz dos homens, que é o projeto da lei da misoginia. Pronto. Boa. 3 minutos. Vamos lá. Olha, primeiro que assim, a gente Já deixou o like aí no vídeo? Vai, faz favor, né? não acha que o projeto da lei da misoginia vai resolver o problema. Mas ele é muito importante, porque ele reconhece uma realidade que está colocada, não porque a gente da esquerda acha, mas porque está passando no noticiário todos os dias. Todos os dias a gente está vendo mais um caso de feminicídio no Brasil. São Paulo batendo recordes e recordes e recordes. Não só isso, estupro também. Inclusive agora, casos de estupro coletivo praticados até por crianças estão se multiplicando porque existe uma campanha da extrema-direita nas redes sociais, Sim. Red Pill e o caramba, de Sim, promover uma cultura do estupro e de ódio às mulheres. Sim. Isso é um problema real na nossa sociedade. Então, a gente precisa, sim, fazer uma discussão de que é muito importante combater esse tipo de crime no Brasil. Então, eu queria, inclusive, entender se vocês consideram que isso é um problema que existe de fato, ou se vocês acham que não é um problema real. Que o problema do feminicídio, do aumento do estupro, do problema da cultura misógina, se é real ou se não é real. Porque a gente precisa, na nossa opinião, debater isso nas escolas, entrar com essa discussão, inclusive nas redes sociais, porque não tem nenhum tipo de discussão sobre as big techs que estão aí ganhando muito dinheiro, transformando a misoginia em lucro. E qual é o projeto que a extrema-direita tem para combater? Acha simplesmente que isso é um problema que não existe. Nós achamos que é um problema que existe e que precisa, sim, de política efetiva de combate. Agora, não basta só a lei, porque também não é. Nós temos lei pra caramba, inclusive aumentou o número de leis com relação à própria questão do feminicídio e outras combate à violência contra a mulher, mas o problema é que, além da lei, não tem orçamento para tirar essa lei do papel. Então, desde o governo federal, em 2024, o governo Lula investiu 11 centavos por mulher e o Tarcísio, o governo do Tarcísio, aplicou 18 centavos por mulher. Então, não é uma política efetiva de combate à violência contra a mulher. Aí a gente tem um problema real, que são os casos se multiplicando, a extrema-direita incentivando isso e a esquerda da ordem também sendo negligente na medida em que faz acordo, prioriza os acordos no parlamento ao invés de defender a vida das mulheres. Nós achamos que isso está equivocado. E é importante falar que misoginia não é opinião, né? Porque toda vez que nós vamos debater misoginia, projeto de lei da misoginia, o principal argumento dos conservadores e da direita em geral é mas então qualquer um vai poder ser enquadrado, censurado. Olha, misoginia não é opinião. Misoginia não é uma piada X que você faz, despretensiosa. Tá entendendo? Então, misoginia é uma forma de observar e de encarar as mulheres na sociedade que gera situações como essa. Mulheres inferiorizadas, submetidas, Mas isso é subjetivo, meu amor. Você acabou de dizer que é uma opinião. Seu tempo, você pode falar. Tá bom, perdão. É isso que eu ia falar. A questão não é a fala, e sim a índole, o caráter, a pessoa. O cara que pega uma arma e atira numa mulher, o problema não é a fala. O problema é que ele é um filho de uma puta, de um assassino. Que tem que estar preso. Certo. Ele é uma ameaça não só àquela mulher, como uma ameaça à sociedade. Vamos discutir, deixa esse cara mofar na cadeia. Homem que bate mulher, deixa mofar na cadeia. O problema
Tá, e a gente não vai pensar os elementos sociais, culturais, históricos, sociológicos que levaram esse e praticamente todos os homens a pensarem da mesma forma. Porque no fim é isso. Porque no fim é isso. Porque no fim é o cara que grita com a esposa, com a namorada numa mesa de bar e os amigos não contestam aquilo que ele está fazendo. Por quê? Porque também pensam, interpretam o mundo da mesma maneira. Na mesma lógica da figura da masculinidade. E aí eu acho que talvez, e aqui não é uma crítica, tá? A professora Flávia nem a Mandy, certo? Mas não é uma crítica porque eu sei que é um trabalho, é algo muito mais complexo de se chegar. É o ponto de discutir a própria masculinidade. Porque é a masculinidade que permite, que traz a possibilidade do homem fazer isso, do homem agredir uma mulher, do homem agredir uma criança, do homem agredir uma pessoa, um homossexual, uma homossexual. Por quê? Porque aprendemos e introjetamos e nos é introjetado ao longo da nossa formação que para sermos homens precisamos seguir com determinados padrões. Que precisamos seguir com essa ideia de superioridade apenas porque temos a porra de um pau. É só isso. Não é a fala. O problema é o que a pessoa faz, o que ela executa, o que ela tem de atitude. O homem que começa, talvez, ofendendo e depois bate e depois pega uma arma, depois pega uma faca e mata. A questão é a índole de assassino. Índole de assassino, não é a fala. O cara é um assassino, é um bandido. E aí a gente vê também, inclusive, meninos, adolescentes. Teve agora estupro coletivo, meninos, adolescentes estuprando, matando. Aí ele não pode ser preso. Vamos discutir diminuição da maioridade penal. Vamos colocar assassino de mulher, assassino de homem, homicidas na cadeia, mofando. Ninguém tem o direito de tirar a vida do outro. Não? É isso que eu defendo. Não é a fala, não é a piada do humorista. Não é. Porque é isso, o PL da misoginia abre um espaço, um precedente, essa coisa que fica aberta e a gente não tá tratando o problema. Fazendo esses caras mofar na cadeia. O que a gente vê de homens que batem em mulheres e saem pela porta da frente? Vamos prender e deixar esses caras mofando. Soluções. Acabar com saidinhas. Acabar com progressão de pena para quem faz uma violência grotesca como um estupro, uma tortura a uma mulher. Essa é uma solução objetiva. Essa é uma solução que vai repreender e causar um... Mas já não existe mais desde 2024. Crime hediondo já não sai mais. Saidinha. medo na bandidagem. Essa é uma solução não só para o feminicídio, mas como para toda e qualquer forma de homicídio, ou de assassinato, ou de latrocínio, ou de sequestro, ou de tortura que seja. Porque não existe, ao contrário do que vocês vão dizer, uma misoginia endêmica estrutural no Brasil. O Brasil já teve casos realmente de machismo estrutural até os anos 70. Eu seria feminista no século XIX. A mulher não tinha direito realmente a nada. Mas, eventualmente, depois dos anos 60, depois da Revolução Sexual, vocês conquistaram todos os direitos. E, eventualmente, o direito à vida é sagrado. Então, tem que prender
ladrão. Tem que prender assassino. Tem que prender estuprador. Quem espanca mulheres e homens. Que ano que é o caso da Maria da Penha? É 90, não é? Me corrija aí, diz aí no comentário. Existe hoje no Brasil, ao contrário do que vocês pensam, é misandria. É exatamente um ataque sistemático a homens, a rapazes. Garçom, me traga uma cachaça. Brasil! Atenção, Eu tô louco! atenção, Eu tô louco! Meu irmão, bom dia. Ô Brasil! Ô Brasil! Meu Brasil, Brasil! Esse é o boldo bom. atenção, Sobe daqui! Sobe daqui! Sobe daqui! Sobe daqui! Sobe daqui! Que são vistos por vocês Pobrezinhas. como potenciais assassinos, potenciais estupradores, potenciais violentadores de mulheres. E aí vocês querem fazer uma lei de misoginia pra enquadrar todos os homens civilizados, que são 99,99% dos homens do Brasil, como potenciais estupradores e agressores de mulheres. Não há misoginia no Brasil. Há misandria, ódio sistemático contra homens. Por isso que tem homem sendo assassinado todo dia por mulher no Brasil, Tem muitos homens que são É uma assassinados por realidade do mulheres. nosso país. Tem também. Gente, olha só. Você não pode diferenciar uma coisa de outra. Vai lá. Esse cenário apresentado pela Luciana, de que os homens são violentos e tal, vocês precisam dar alguma explicação pra isso, tá? Porque você não explica mulheres são assassinadas por quê? Porque homens são violentos. Caráter? Qual é a sociedade? O que na sociedade Não são homens, gera... é 0,001% dos homens. São... Olha, se Não, você são todos os vai homens. observar... Eu sou assassino? Pra cá? Júnior. Pô, cala a boca, caralho! Deixa ela falar, Adriles. Se você vai observar dados do Fórum de Segurança Pública, se você pega IBGE, se você pega Conselho Nacional de Justiça, os dados indicam que existe uma epidemia de violência contra a mulher. Você precisa explicar isso. Você precisa explicar que elementos da realidade geram esse tipo de coisa. E fazem com que homens violentem mulheres mais do que mulheres violentem homens. E que homens violentem mulheres pelo fato de elas serem mulheres. Certo? Não. Vocês precisam explicar isso. A Flávia colocou aqui apontamentos. Tem a ver com uma cultura que promove ódio, também com o que a gente chama de cultura do estupro, que é a objetificação da mulher, a subjugação da mulher. Perfeito. Então, Perfeito. E ó, vamos pensar a porra da pornografia. Que ninguém fala, todo mundo fala, ai, não consuma pornografia. Ai, pornografia vai distanciar você de Deus. Ai, porque a pornografia é isso, a pornografia... Mas vamos falar da pornografia? Todo homem assiste pornografia. Ou, tá bom, 99,9,8% dos homens assiste pornografia. E no que é baseada a pornografia? Me diz. Agora eu quero você, homem que tá aqui assistindo esse vídeo, eu quero que você me diga, no que consiste a pornografia? A pornografia, ela sempre tem o mesmo enredo. É o homem chegando, ou é o homem... É o homem chegando, é o homem se colocando numa situação em que a mulher não passa apenas de buracos aonde ele pode enfiar o seu pau. Pornografia é isso. Seja a pornografia dos anos 70, da pornografia hoje de 2026. Toda ela é baseada nisso. É onde o homem consegue colocar o seu pau. E se isso não é simbolicamente
um elemento cultural forte que diz que nós podemos fazer o que nós quisermos, porque temos o falo, eu não sei o que é. Quem é o grande consumidor de pornografia? É o homem ou é a mulher? E aí eu vou te fazer mais uma pergunta. Isso diz de que as mulheres não gostam de sexo? Mulheres não gostam de sexo? Ou nos diz de que toda a produção, de que todo o contexto cultural, o contexto editorial é feito para atingir essa ideia de que somos nós os superiores. Ai, olha lá, ele entende de pornografia. Olha lá o punhetão. Você também entende. Porque eu sei que você também assiste. Porque eu sei que quando toca a música do Brasino, todos os homens cantam. E cantam com um sorriso no rosto. E eu já vi isso em escola, tá? Ou aqui estou imaginando demais? Mas me diz aí no comentário. Você que é especial. Você que é o sabidão. Me diz aí. Tudo isso é muito importante. Agora, veja, vocês sempre trazem alguns temas, assim, baits, né? Que parece que magicamente resolvem tudo. Vamos acabar com saidinha. Gente, também já foi comprovado pelo Conselho Nacional de Justiça que na semana que tem a saidinha, não há um aumento de registros, de confrontos, de boletim de ocorrência, etc. Veja, mais de 95% dos caras que estão na saidinha retornam quando fazem a saidinha. Então, isso que você está falando é puramente um espantalho moral para criar um pânico embasado numa ideia de, né, vamos perseguir os bandidos. Agora, vocês querem punir realmente o agressor de mulher? Então eu quero saber aqui, vocês estão a favor do Guto Zacarias ser punido? Porque o Guto Zacarias, há menos de 6 meses atrás, ele era do partido de vocês, do União Brasil. Há menos de 6 meses atrás. E vazou um áudio dele dizendo, forçando a companheira dele a realizar um aborto. Vocês enchem a boca aqui. É valentão, né, Adriles? Valentão. Pra falar do aborto, condenar. Até que seja uma pessoa do seu lado. Você tá a favor do Guto Zacarias. Você tá a favor de homens que fazem coisas como o Guto Zacarias. Nunca mais poderiam ocupar um cargo público? Porque a minha pré-candidatura e a da Flávia defendem exatamente isso. Que homem que bate em mulher, que força a mulher, que agride mulher. Homem que força a mulher... Se ele não bateu! Não bateu! Ele só tentou forçar a companheira a fazer um aborto ilegal numa clínica bacanuda. Calma. Fazer coisas com o próprio corpo que ela não queira, que esse homem não tenha o direito a ocupar um cargo público, que esse homem... Assim, acho abominável o que ele fez. Não, você tá me culpando pelo Guto Zacarias, não tem nada a ver com o Guto Zacarias. Mas enfim, vamos lá. Um espantalho. Vai lá. 15 segundos. Que esse homem não possa ocupar um cargo público, não possa ser eleito, não possa ocupar posições de autoridade, que ele não possa ocupar cargos que fazem segurança da mulher na sociedade. As nossas pré-candidaturas defendem tudo isso. São medidas para você punir, não só depois que a mulher é assassinada, mas antes, para você coibir que essa cultura se promova na sociedade. Boa, boa. Vamos dar uma pergunta agora para eles.
Ah, acabou? Acabou. Pergunta. Vai. Não, já fiz, né? Peraí. Não, nós começamos, agora vocês vão fazer no mesmo tema. A pergunta, vocês começam. Não, já tinha. Continua. Tá, beleza. Tá. Não, olha, vocês falaram que consideram que seria uma questão muito subjetiva, né, para tipificar essa lei. Então, eu quero saber o seguinte: se vocês consideram que, em outros casos também, em que precisa ter uma decisão da justiça para determinar o crime, como, por exemplo, no caso do assédio moral, ou mesmo no caso do crime de racismo, se vocês são a favor também, assim como vocês não concordam com a lei da misoginia, se vocês são a favor de retirar essas outras leis também que tipificam o crime, que também tem que passar por uma decisão da justiça. Quanto mais objetiva a lei, mais passível de se pegar e se comprometer um criminoso. A lei da misoginia é mal estruturada, é mal feita, é mal redigida, ela não define um objeto. Misoginia seria qualquer abstração que incute a possibilidade de um discurso de ódio que vai levar a um crime. Tá. A injúria racial é quando você chama, por exemplo, um negro de macaco. Quando você chama um negro, você denigre... Não, calma, pera, calma. Calma. Cadê a lei? Vamos lá. A prática do racismo é crime na fila. Não, mas eu quero a lei Caódice aqui. Boa. Vamos lá. Vamos lá. Seguinte, ó. Serão, ó, vamos lá. Lei 7.716, 5 de janeiro de 1989. Tinha apenas 2 aninhos. Serão o presidente da República, faço saber, o Congresso Nacional decreta, sanciona a seguinte lei. Serão punidos, na forma dessa lei, os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou decoro, em razão de raça, cor, etnia, piriri, pororó. Impedir ou obstar o acesso de alguém devidamente habilitado em qualquer parará, negar ou obstar emprego em empresa privada. Mas vamos lá, o artigo 1º, ou melhor, o artigo 2º aqui, ele também é bastante amplo. Injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro em razão de raça, cor, piriri, pororó, pururu. Qual que é a diferença? Vamos para a lei da misoginia? PL da misoginia. Completo. Vamos ver se tem muita diferença. Vamos lá. Não, eu quero a proposta completa. Eu não quero o que o autor diz. Eu quero o documento. Olha que merda, né? Olha que merda. Olha a merda que vocês estão conseguindo fazer. Mas vamos lá. Cadê o documento, caralho? Não quero. Inteligência artificial. Vai tomar no... Vamos lá. Tramitação. Eu quero o documento. Eu quero saber o que está sendo colocado na lei, para ver se tem grandes diferenças da lei do racismo. Ter o teor. Vamos lá. Serão punidos, na forma dessa lei, os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião, praticados em nacional, praticados em razão de misoginia. Parágrafo único. Para os fins dessa lei, considera-se misoginia a conduta que exteriorize ódio ou aversão às mulheres. Artigo 2º-A. Injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou decoro em razão de raça, cor, etnia. Tá, é um apenso, né? Praticar... Gente, na interpretação dessa lei, o juiz deve considerar como discriminatória qualquer atitude ou tratamento dado à pessoa ou a grupos minoritários que causem constrangimento, humilhação, vergonha, medo ou exposição indevida
que usualmente não se dispensaria a outros grupos em razão de cor, etnia, religião, procedência nacional ou condição de mulher. Gente, contra o que vocês estão brigando? Porque assim, ó, vamos ser bem claro aqui, certo? Se você acha que a lei da misoginia ela é muito ampla, então você necessariamente tem que achar que a lei do racismo também é muito ampla. E você acha que a lei do racismo é muito ampla? Ponto. 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 Deus. A imagem, Denig, não é uma palavra racista, tá? A imagem de uma pessoa negra exatamente por sua cor. Quando você tira uma pessoa negra de um lugar de destaque pela sua cor. O racismo no Brasil é praticamente inexistente, porque é o país mais miscigenado e menos racista do mundo. Então, esses crimes praticamente inexistem. Aí vocês criam a abstração de uma linguagem subjetiva que fala que quem fala denegrir é racista, quem fala de criado mudo é racista, quem fala de obscurecer é racista, ou seja, uma série de bobagens e besteiras em termos absolutamente subjetivos. A lei da misoginia é igual. Eventualmente, se você se colocar, inclusive, como uma mulher, por isso que eu fiz uma piada na Câmara, inclusive, se a lei fala que, eventualmente, defina-se mulher como qualquer pessoa que se coloque como mulher para além da transexualidade, então qualquer pessoa pode ser mulher. Ou seja, a lei é tão esdrúxula, ela é tão ridícula, que ela não só não define o objeto, que ela deixa que homens sejam criminalizados por qualquer palavra contextualizada contra uma mulher, qualquer crítica. E aí eu uso o exemplo da Dilma da Janja, que ela falou, isso é misoginia, dizer que eu esbanjo, que eu gasto demais. Ou seja... Pô, você falou da Dilma. Vamos lá. Dilma, adesivo de carro, bomba de combustível. Adriles, meu querido, meu amor, meu lindo, isso daqui é misoginia? É misoginia ou não é? Já que vocês estão com grande dificuldade em definir o objeto da lei. E obrigado pelo ato falho. Isso daqui é misoginia? Não, né? Ah, O Sarney teve um desse. Né? O Itamar. O Lula. O Bozo. O Temer. Porque a gasolina sempre teve barata no Brasil. Eu preciso voltar a fumar maconha. Vai tomar no cu, cara. Qualquer coisa contra uma mulher vira a construção da misoginia. Só que a abstração da misoginia pode te dar de 2 a 5 anos, que é uma lei que vai equivaler a misoginia a racismo. Ou seja, vocês mulheres vão ser sacrossantas, vão ser invioláveis, vão ser incontestáveis, vão ser inimputáveis por qualquer coisa. É a lei, eu volto a dizer, mais esdrúxula, mais estúpida e a lei de maior censura da história da humanidade. Da humanidade. Eu vou pegar um ponto, eu vou trazer algo que a Mandy colocou, porque é algo que faz parte da minha história. Mandy. Boa. Depois, talvez, se você tiver coragem de olhar pra câmera e falar com a mãe da Mônica. Mônica era uma menina de Adamantina da minha cidade, tá? O apelo moral começou. Não, eu vou te contar essa história, isso aconteceu, eu tinha 18 anos, a Mônica tinha 19. Eu sou de uma cidade do interior de São Paulo, chamada Adamantina, de 35 mil habitantes. Ali tem alguns presídios, que foram levados lá, os presídios na década de 80 foram ali pro interior, né? E a minha amiga Mônica, ela foi assassinada
vítima de um assassino que estava na saidinha do presídio. Então você disse que não existe, que é mínimo os casos de saidinha. A minha amiga, uma mulher com 19 anos, a Mônica, ela foi assassinada. Ela estava descendo na frente da casa do nosso amigo. Não é só E saidinha, né? Ela fez assim, esqueci minha bolsa no carro. Ela foi buscar a bolsa. Eram 2 pessoas passando. Ele tirou a bolsa dela, estava armado. E aí, depois virou pra trás e atirou. Ele já estava com a bolsa em posse. Então, assim, isso existe se você tiver coragem de olhar e falar com a mãe da Mônica. Porque eu não pude, durante 3 meses, nem falar, nem ir à casa da Mônica, porque eu e as minhas outras amigas fazia ela lembrar da filha e nós não podíamos mais ter contato nem com a mãe dela. Pode ir. Essa é uma história. Isso. Vou só responder isso, aí passo pra você. Não, eu posso falar com você, com a mãe da Mônica, com todas as mães de mulheres que são vítimas de feminicídio. Eu sinto muito. É por isso que eu luto, pra mudar esse cenário. Eu sinto muito pela sua colega, sinto muito pela mãe dela, sinto muito por você. Me solidarizo, inclusive, com a situação. É justamente por isso que eu luto. Obrigada. Agora, você não pode tentar comprovar a regra pegando uma exceção. Eu estou te falando o fato que você trouxe isso das saidinhas. Perfeito. E os dados Não mostram é só que eles cometem crime na saidinha. É o É nosso audiência de tempo custódia, aqui. é indulto de Natal. tem uma Adriles, série de calma. coisas. Vai. Então, é isso. Não é um debate sobre saidinha. A questão é essa. Vocês que trouxeram esse tema. Não, você trouxe. Trouxe vários temas. Vários. Deixa Bom, eles já que nosso tempo tá correndo, eu acho que de fundo o Adriles expôs o real motivo por que vocês são contra a lei da misoginia. Porque, na verdade, o Adriles acha que não existe misoginia, crimes contra a Endêmico, mulher não. no Brasil. Falou E sim. por Falei isso, isso. você falou, Falou. esses crimes Crimes são contra a mulher, Falou sim. inexistentes. Falou Esses sim. crimes Calma, são Adriles, vai ter mais tempo inexistentes. mas eu não falei isso. Adriles, vai ter mais tempo Deixa pra falar. eu, se você Eu não quiser falei que se os crimes contra a corrigir mulher são depois, inexistentes. Eu não me corrijo, não. eu Eu falei. tenho. Misoginia Já endêmica não pedi mais existe. tempo aí. Adriles. Ah, mas para de falar o que eu não falei. Vamos lá. Então, no fim, você está dizendo isso, que esses crimes são inexistentes. Então, por isso é que você justifica que não precisa de nenhuma lei, não tem que ter Falei isso. o Estado, não tem que ter nenhuma resposta específica. E o que a gente está dizendo aqui, e até o que você disse aí, é que sim, é urgente. As mulheres não aguentam mais morrer. Não aguentam mais serem assediadas no transporte público. Não aguentam mais terem salários menores por serem mulher. Não aguentam mais o tempo todo passar por essa violência na internet, na rua. Chega de violência contra a mulher. Significa que tem que tipificar. E mais do que tipificar, tem que ter orçamento. Coisas que os governantes não estão fazendo para, de fato, defender a condição das mulheres. A mesma coisa com relação à questão do racismo. Você falou uma atrocidade, que o Brasil não é um país racista. O Brasil é um dos países super racistas, inclusive porque o racismo no Brasil, muitas vezes, vem disfarçado. Só que para quem... Tira esse rosto. Olha, mano. Tira esse risinho da cara. Seu dodói do caralho, pra não falar outra coisa. recebe o racismo não é nada disfarçado, não. É muito descarado. E a gente precisa discutir isso, porque nós estamos num país que enfrentou séculos de escravidão, que não repara, que nunca reparou a sua população. E hoje, se você olhar todos os dados, os negros e negras são aqueles... As mulheres negras são as que mais morrem, inclusive no feminicídio, são as principais vítimas de estupro. A população de rua, mais de 70% é negra. Entre os setores precarizados, é também por volta de 70% a população negra. Se a gente pegar todos os índices, a população de moradores de favela, a maioria esmagadora é negra. Os encarcerados também, não é à toa, porque tem uma política de criminalização da juventude negra, inclusive uma política de extermínio da juventude negra por parte da polícia, como a gente tem visto lá na Brasilândia, na frente da minha casa, um jovem negro chamado Matheus Menezes foi assassinado por um policial que enfiou um fuzil no pescoço dele. E até agora o policial não respondeu por esse crime. Isso aí, se não é racismo, meu amigo, me fala como é que chama. Não é racismo. Posso responder? Pode. O Brasil é o país menos racista do mundo porque é o país mais miscigenado do mundo. Ponto. O cruzamento de raças, de etnias, de cores... Que cruzamento! Que cruzamento, cultura. cara! Que cruzamento, bicho! A gente é o quê agora? É cachorro? Que cruzamento! E você sabe usar as palavras. Você não é burro, não. Você é até poeta. Cruza minha rola.
que existe no Brasil não existe em nenhum outro lugar. 45% da população é esse parda. jovem que você chama de negro deve ser pardo. Porque os negros retintos no Brasil conferem 6 ou 7% da população. 10%. Ou seja, o negro que você vê, que você compara com o negro de Angola, ou do Alabama, ou da África do Sul, o negro retinto é menos de 10%. A maioria da população é parda. A maioria da população... Parda é negro. Parda negra não existe, é Critério pardo do IBGE. pardo. Parda negro. O IBGE, Pardo não existe. o IBGE é um dos institutos mais ideologizados da história. Sabe por quê? Ele pega 90%... Ai, meu Deus do céu, caralho, velho. Nossa, que inferno! Por que eu tô vivendo isso? da população carcerária que é bege, que é parda, que é marrom, igual eu sou meio pardo, meio marrom também, e fala que é negro. Agora, quando você vai num restaurante chique e vê 50% de população parda naquela região, naquele restaurante, você vai dizer que é branco. Exatamente por você calcular, achar que existe um racismo estrutural. Entender esse teu princípio ideológico, que é o de achar que existe um racismo estrutural endêmico na sociedade, que é mais miscigenada do mundo. Eu volto a dizer, a maioria da população preta, a maioria da população policial, aliás, que você chama de racista, que matou alguém por ser negro, o que é um absurdo, matou alguém, se eventualmente esse alguém cometeu um crime e esse... Nossa, ai, meu Deus do céu. Imagina só, né? Uma população que a maioria é feita de pessoas miscigenadas, a polícia também vai ser miscigenada. Nossa, quem diria que isso pode acontecer? Que 60% da população é negra e 60% da população, 60% do corpo policial também é negro. Mas 60% do corpo docente é negro? 60% do corpo docente das universidades brasileiras também é feito de negros? Hã? Seja eles pretos ou pardos? Você vai na medicina, é só a galera marrom. Puta que pariu. Dá até orgulho. Dá orgulho de ser brasileiro. Policial que é pardo, ou que você pode chamar de pardo negro, segundo a sua classificação, também é racista? Ou seja, é uma contradição em cima de contradição o que vocês dizem. O Brasil é o país menos racista, o país menos homofóbico, que abrange todas as formas de sexualidade, é o país menos misógino do mundo. Sabe por quê? Uma coisa é você dizer que tem misoginia, e ela falou assim, há uma endemia de progresso, de assassinato de mulheres. Sobre uma população de 0,00001% dos homens. O problema é que vocês querem criminalizar todos os homens como sendo violadores de mulheres, todos os homens como sendo racistas, todos os homens como sendo homofóbicos. Não cola. Vocês querem colocar pessoas no lugar de vítima para poder livremente massacrar as outras. Isso é cultura woke, isso é identitarismo. É cultura woke. O IBGE tem sim, ele considera o pardo sim. Ele tem lá, branco, preto, pardo, amarelo. Tá lá. Autodeclaratório. Isso tem, no IBGE Pardo tem. é negro. Não é. Pardo é Pardo, entre os pardos Aqui, e ó. pretos. Isso é uma definição arbitrária de vocês. Gente, isso não é eu, a IBGE. Pardos e pretos estão no grupo A de distribuição negros. é a seguinte, tá aqui, pardo. tô aqui no site do IBGE, pardo, 45,3% O da Júnior é população pardo ou brasileira. negro? Branco, Compõe 43,5%. o grupo de negros. Não é Tá negro. como pardo, Grupo gente, étnico. tá a Não existe racismo definição. contra pardo. Gente, Mas olha só, só uma questão. Tá como pardo, Grupo gente, tá a étnico. Não existe racismo definição. contra pardo. O grupo de negros. Não é Tá negro. como pardo, Grupo gente, étnico. tá a Não existe racismo definição. contra pardo. Pardo é Preto, pardo. Entre os pardos pardos são negros. pardos Aqui, e ó. pretos. Isso é uma definição arbitrária de vocês. Gente, isso não é eu, a IBGE. Pardos e A pretos estão distribuição, no grupo a de distribuição negros. é a seguinte, É tá aqui, pardo. tô aqui no site do IBGE, pardo, 45,3% O da Júnior é população pardo ou brasileira. negro? Branco, Que compõe o grupo de 43,5%. negros. Não é Tá negro. como pardo, Grupo gente, étnico. tá a Não existe racismo definição. contra pardo. Gente, Mas olha negros. Não é Tá negro. como pardo, Grupo gente, tá a étnico. Não existe racismo definição. contra pardo. Gente, Mas olha só. Não é Tá negro. como pardo, Grupo gente, tá a étnico. Não existe racismo definição. contra pardo. Gente, Mas olha só.
Só uma questão, é porque assim, não é um grupo étnico. É sim. Não é um grupo étnico. O grupo étnico é negro. Pardos e pretos estão dentro desse grupo étnico. Não, isso é uma definição arbitrária, subjetiva, completamente arbitrária sua. O pardo é um produto da miscigenação. O problema é, meninas, deixa eu ensinar pra vocês. 99% da população brasileira tem sangue negro. A minha tataravó era negra. Eu vou querer reparação social pela escravidão do século XIX por causa da minha tataravó? Olha a minha cor, olha a cor do Júnior. O Júnior é negro, é pardo. Ninguém sabe dizer. A questão é, nós somos frutos da falta de racismo endêmico que é causado pela miscigenação da democracia racial preconizada por Gilberto Freire. Graças a Deus. Só que vocês criam racismo. Brasil! Só eu faço a pergunta. Não, então, eu ia falar pra você concluir que agora é a vez delas. Foi a gente agora, Foi agora, Agora é só pergunta do lado de cá. Então tá certo. Então continua aí no... Então continua com a pergunta. Faz só a pergunta. Não, faça a pergunta você. Vamos. Eu nem até... Pergunta, 1 minuto. Não sei qual o tema agora. Vou pegar aqui. Já deu, né? Vai tomar no cu. Vai tomar no cu. Caralho, velho. Vontade de... explodir. Explodir.